Muito boa tarde. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e sua esposa Ruth também, que nessas saudações que eu estive mandando nesse dia pela manhã, não os saudei mais. Eu já tinha falado com eles. Nesta manhã, em algum momento da manhã, conversei com eles, com o irmão Miguel e a irmã Ruth, e foi para mim uma bênção poder conversar uns minutos com eles e saber que eles estão bem e estão agarrados da mensagem da palavra e de tudo que Deus está fazendo neste tempo. Assim que reitero minha saudação a ti, Miguel, e a Ruth, que Deus os abençoe grandemente. E hoje, como é um dia, parece que feriado em vários lugares, estive mandando várias saudações aos irmãos nos diferentes lugares, mas continuaram me escrevendo que desejavam também umas palavras e já tinha mandado algumas, mas outros parece que viram e que mandei saudação a alguns lugares e continuaram escrevendo que desejavam também porque estavam também em reunião, como lá em Bucaramanga, reverendo Juan Carlos também tinha me pedido nesses dias e aproveito agora e mando também umas palavras de saudação. Também nosso irmão Ivan Sarmiento em Soacha, Colômbia. Também nosso irmão Fernando Cubilhos em Bogotá, Colômbia também. No Panamá, Ariel Cerrude. Também, quando forem se reunir, creio que hoje não estavam reunidos, mas também ele sempre me pede umas palavras de saudação. Também Moisés Figueroa está em reunião ali no Chile, Santiago do Chile, também lá na Argentina, Buenos Aires, reverendo Guilhermo Rodrigues e todos os irmãos que estão hoje, neste dia de hoje, aproveitando e tendo estas atividades, estes estudos, que são de grande bênção para todos e cada um de vocês. E conscientes de que estamos vivendo num tempo em que devemos aproveitar o tempo ao máximo, como eu conversei em algumas saudações nos de hoje, que todo o tempo que pudermos aproveitar, quando seja possível, certamente pelos que os trabalhos permitam, pois devemos fazê-lo e em nossos lares também tomar tempo para aproveitar este tempo tão formoso que Deus nos permitiu ter, este tempo restante, um tempo que é para a preparação para a nossa transformação. O motivo para Deus permitir este tempo é nos preparar. Não há outro motivo pelo qual Ele nos tem ainda aqui. Porque se fosse por Ele e o povo estivesse pronto, já há algum tempo já estaríamos no milênio. Mas porquanto o povo não está pronto e o povo tem que estar nesse mesmo desespero que houve ali antes de saírem do Egito, Deus tinha o homem pronto. Mas o povo não tinham clamado, não tinham desesperado por essa liberação. Portanto, sempre é Deus esperando pelo povo. Sempre Deus esteve pronto. Nas profecias e promessas que Deus tem para cada um de nós neste tempo, está a promessa do cumprimento de uma carpa catedral, na qual foi mostrado ao reverendo William Branham numa visão, e foi mostrado tudo o que estava ocorrendo ali, nesse momento em particular. Mas antes, Ele esteve nos dizendo em várias ocasiões as coisas que iam estar ocorrendo ali, na visão da grande carpa catedral, nessa parte culminante. Ele nos mostrou somente esse evento, ou seja, o que estava ocorrendo já nessa parte, a parte mais alta de todas essas atividades que estavam se realizando, mas antes, Ele vinha nos falando de coisas que iam estar ocorrendo sob carpa, como o era o ensinamento. E em vários lugares, no livro de citações, que são extratos tirados de diferentes mensagens, ou seja, que em várias mensagens, Ele vinha falando e mostrando ao povo que ia chegar um momento onde Ele estava
vendo que nessa carpa seria mostrado uma obra de ensinamento. Ou seja, o povo ia estar vendo algo antes dessa parte culminante, ia estar vendo uma obra feita pelo Espírito Santo de ensinamento. E se ele estava falando, e ele estava dizendo, quando tiver minha carpa, pregarei isso, outro, o ensinamento da carpa, ali estarei ensinando. E ele falou inúmeras coisas em diferentes termos, ele falava. E o irmão William, vocês sabem que algumas anotações que já estivemos lendo, onde ele dizia o ensinamento, a carpa, algo assim. Ou seja, que haveria um tempo onde o povo ia estar recebendo um ensinamento sob carpa. Um ensinamento no qual dependia tudo o que o povo de Deus ia receber para obter essa fé de rapto. E assim como ele, numa ocasião, e vamos ler um dos extratos, esse lemos há pouco tempo, onde ele no livro de citações diz, parágrafo 260, isso está na página 31. Estou verificando a página 31 do livro de citações, parágrafo 260, diz: e depois, se eu alguma vez tenho reuniões de carpa, no qual figuro fazer o Senhor mediante, primeiro Deus, algum dia então eu farei, antes de ensinar qualquer coisa desses ensinamentos, primeiro haverá serviço de manhã com os pastores por alguns dias, deixá-los saber o que penso ensinar. Recordem que ele desejava sempre cumprir essa visão, como também desejava ir a Israel. Todo mensageiro deseja cumprir as promessas que estão aí na Bíblia e serem os que cristalizem essas promessas. O irmão Branham, no seu tempo, queria cristalizar o levar a mensagem a Israel, queria cristalizar o de pregar as trombetas, as taças, os trovões dentro de carpa, ou seja, sob carpa. E como ele tinha o ministério de Elias, pois ele tinha essa inclinação para cumprir isso. Mas não era sob essa manifestação de Elias nele. Continua dizendo, e depois, se esse irmão não veio e não estiver de acordo, qualquer irmão, então deixe-os levar sua congregação e dizer, agora, não quero que vocês ouçam isto, nós nos retiraremos um tempo enquanto eles ensinam isso, e dar a eles o privilégio. Notem vocês como o que viemos falando nesses dias, não podemos forçar as pessoas a que estejam de acordo com este ensinamento que está sendo feito agora em tempo presente na carpa. É preciso deixá-los. Mas recordem, já esse tipo de pessoa, ou essa classe de pessoas, quando eu falo tipo de pessoas, porque algo que é comum falar assim, mas esse tipo de pessoas que são virgens também, já automaticamente a pessoa, ao se colocar e se identificar dessa maneira que o irmão Branham aqui está mostrando, automaticamente se classificam como uma virgem dormente, adormecida. E não é que estamos aqui agora, este é virgem fato, este não, ou seja, o melhor, Deus está nos dando um conhecimento que antes não tínhamos, no qual já estamos discernindo quem será transformado e quem não, pelas suas obras, ou seja, pela atitude que cada um está assumindo diante da palavra, diante do programa divino correspondente ao tempo presente. E
Isso não é que estejamos agora, como dizia um dos extratos, dando de ombros e golpeando e brigando, mas o melhor, a pessoa tem que ser consciente. E o escolhido tem que ser consciente. Como, por exemplo, o irmão Branham diz aí, pois veja, dê a eles esse privilégio, se não quer estar aqui. E qualquer pastor ou qualquer irmão, desse tempo, desse privilégio, diz aí, pois que não esteja então neste ensinamento. Mas o escolhido de Deus, o que vai fazer? Vai estar agarrado, porque sabe que nesse ensinamento, que já está profetizado faz tempo, e o irmão Branham desejava, você sabe o que é isso? Que ele deseja, eu almejo, eu desejo estar lá, ali, sob carpa, e que agora estejamos embaixo da carpa, sob carpa aí, estejamos recebendo tudo isso que ele falou, e a pessoa dizer, eu não creio nisso. Ou seja, nós estamos palpando, e estamos sentindo esse clamor em nossos corações, como o mesmo clamor e sentimento, e o almejo que o irmão Branham tinha, cada um de nós estamos sentindo. Porque podemos palpar tudo que ele sentia, que ele desejava. Agora nós estamos recebendo. Irmãos, isso é uma bem-aventurança que ao irmão Branham não foi permitido. E a nós, você e a mim, foi permitido receber tudo que estamos recebendo sob carpa. Isso é algo que não tem palavras de agradecimento a Deus, que Ele tenha nos permitido estar no tempo presente, no cumprimento dessa palavra escrita pelos profetas e mais pelo reverendo William Branham, que falou deste dia. E nós estarmos nesse dia e vê-los, palpá-lo e crer. Isso é algo que não tem palavras para agradecer a Deus. Como dizia, dá vontade da pessoa correr, pular e saltar e se ajoelhar na esquina e chorar e pular de alegria, de regozijo, porque a nós nos foi dado este privilégio, essa bênção, que quiseram e desejaram ter. O reverendo William Branham, o próprio irmão William, ele desejava estar aqui conosco e não teve essa oportunidade. Deus teve que levá-lo, porque vocês já sabem tudo o que Deus tinha em seu programa, porque mesmo que Moisés ali mudou o programa, rompeu o programa divino, Deus já tinha tudo isto já em seu programa também, ou seja, Deus já tinha visto tudo isso e que tudo isso ia acontecer. E o irmão William desejava também estar aqui. E Deus já o levou também. Ele vai regressar, claro que estamos esperando. Vai regressar com todos os anjos mensageiros e vai regressar com todos das eras e dos nossos tempos. E vai estar conosco novamente, claro que vai estar conosco. Mas já quando estiver conosco, Ele já é para 30 ou 40 dias. E estar aqui transformados e irmos. Já não é tempo para uma pregação, para preparação, para transformação. Não, esse tempo é agora. Quanto a pessoa desejaria entrar no meio das pessoas e dizer, e chacoalhar e dizer, desperta, é a palavra que faz. Aqueles que ainda não puderam ver e que já estão escolhidos para não ver, não vão ver, por isso é preciso tratá-los com amor, com carinho. Porque, note o que eu ia ler, para o qual também são predestinados, o qual faz é se desviar e fazer outras coisas, se preparar para outras coisas. Veja, onde ele diz, nós nos retiraremos um tempo enquanto eles ensinam isso. Note que, enquanto há esse ensinamento, esse grupo se afasta. E se está ali, estão pensando em outras coisas, porque não querem. Não quer dar a prioridade a isso, mas que não creem mesmo que estejam sentados ali. E note onde nos remonta, onde nos leva a isso e onde nos coloca. Na Escritura, onde diz, exatamente isso mesmo ocorreu quando estão ali essas 10 virgens. Vamos ler aqui uma parte.
capítulo 25 do Evangelho segundo São Mateus diz, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, saía ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vem? Ou seja, que a pessoa não pode evitar a maneira, a forma, o caminho provisto por Deus para receber as promessas. O caminho provisto por Deus para o novo nascimento e obtermos um corpo teofânico é o caminho de Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo, ser batizados em seu nome e receber assim o Espírito Santo e nascer de novo. Vem? Há um caminho pelo qual todos e cada um de nós passamos, o qual está fechado. Já não se pode ir por esse caminho, porque esse caminho está fechado. Agora, há um caminho aberto para esses que fizeram conforme ao primeiro caminho provisto por Deus, o qual foi a primeira vinda do Senhor, vindo em carne humana, na pessoa de Jesus de Nazaré. E esse caminho agora que Deus proviu para esses que o receberam e estão se preparando neste tempo, os que são vivos para a transformação, há um caminho que Deus nos proviu para obter assim a fé de rapto, a fé de transformação e poder ter assim todos os elementos, todos os requisitos para ver os mortos ressuscitados que dormem e nós, ao vê-los, sermos transformados. Como eu dizia ontem, citando da mensagem Almas em Prisão na página 32, onde o irmão William escreve, depois desse parágrafo que lemos, que o irmão William escreve: não se pode evitar parte do caminho, porque você, ao chegar, você será rejeitado. O que aconteceu ali? Com as que regressaram, as outras virgens, dizendo: mas espera, Senhor, abre-nos. Ou seja, elas queriam também disso. Note que chegaram até o final, mas não estavam aceitando a maneira provista por Deus, o caminho provisto por Deus, para receber tudo o que necessitavam, para irem no rapto com o esposo. Ou seja, que esse grupo de pessoas estará chegará até o final, para até o final, e aí no final, mesmo que estiverem aí, não estão obtendo esse conhecimento, esse ensinamento sob carpa. O que ele escreve ali, que eu li nessa página, que eu li, parágrafo 260 do livro de citações, que ele escreve: a carpa e o ensinamento, ou seja, este ensinamento que está sendo dado sob carpa, esse grupo de pessoas não está recebendo, mesmo que seja ali presente, porque não crê. E como não é para eles, não vão crer. E chegam ali, chegam aí, vem tudo e diz: mas já ocorreu rápido, eu quero também disso. Deixe ir buscar. Já vai ser tarde, porque o tempo de preparação, o tempo no qual elas tinham que estar, como as virgens prudentes tinham que estar, com suas lâmpadas endireitadas, tinham que estar comendo esse maná e se alimentando. Não fizeram, perderam o tempo.
E depois é que virá o choro e o ranger de dente. Depois tem então que se enfrentar à grande tribulação, onde estarão alguns dias ali na tribulação, dando depois suas vidas pela mensagem. Assim que este tempo é um tempo tão e tão importante, no qual devemos aproveitar tudo e ao máximo, tudo que estiver sendo dado e repassar e voltar a ler e reler, porque é algo que Deus está nos colocando em nossas mãos. E devemos, como faz pouquinho, creio que faz uns dias, não sei se foi ontem, justamente ontem, creio que foi, que estive conversando com alguém que é como se estivéssemos comendo o cordeiro rapidamente. É como se estivéssemos nos alimentando rapidamente para estar prontos para a batalha, como dizia no extrato de ontem, para estar prontos, fortalecidos com essa mensagem que contém as vitaminas, as proteínas suficientes para rejuvenescer de dentro para fora, que é como faz a palavra. Ao redor da palavra, Sara foi rejuvenescida e Abraão. E ao redor da palavra, que Deus está fazendo uma transformação interior em cada um de nós, para depois sermos transformados. Por isso, este tempo, devemos aproveitá-lo ao máximo. E cada palavra que seja falada, cada mensagem que escutarmos, que se encarne toda essa palavra em nosso ser, porque é o que contém todo elemento, todos os requisitos que necessitamos para ir no rapto. E aqueles que, enquanto eles se vão, como diz aí, nós nos retiraremos, diz aí, falaria por exemplo, ele está colocando um pastor com seu grupo, pois nós nos retiramos por aqui enquanto eles ensinam isso. Ou seja, isso também dá lugar a que o inimigo de Deus possa utilizar alguma pessoa ou algum grupo para combater o programa divino. E aí é que correm o risco de que então seus nomes podem ser apagados. Recordem o que lemos há pouco tempo ontem também, que lemos que o diabo não pode causar dano. Escreve o irmão William nessa citação, página 62, parágrafo 547. O diabo não pode causar dano se não tem com quem trabalhar. E essas pessoas que não estão bem alimentadas e não estão fortalecidas com a palavra e fazem parte desse grupo das fátuas ou dos manufaturados, ou seja, ou são manufaturados, pois é um grupo que seus nomes estão escritos no livro da vida. E quando vão assim, dão de ombros esperando, vamos esperar que eles terminem com isso. Vamos esperar que eu não vou crer nisso quando já ocorrer tudo, então vou me aproximar. Mas recordem, para começar, vão ser rejeitados. Não se pode evitar, como eu li, não se pode evitar o caminho provisto por Deus. E podem estar nesse tempo, como estão rejeitando essa maneira de que Deus está fazendo, pois então o inimigo de Deus pode utilizar um grupo ou uma pessoa para atacar e causar dano ao programa divino, aos ministros, às congregações, e pode entrar e tentar causar dano. É como, vou ler aqui um caso que houve, e isso está em 1 de Reis, capítulo 21, para que vocês notem aí, e também algo que o irmão Willi escreveu, diz 1 de Reis, capítulo 21, versículo 1. Isso foi Acabe e a vinha de Nabote. Depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha de Jezreel junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Disse este a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, porque está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita. Lhe
falara, não te darei herança de meus pais, deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Ou seja, Acabe estava bem aborrecido, triste, porque Nabote não tinha querido vender a vinha. Veio ter com ele Jezabel, sua mulher, e lhe perguntou: por que está o teu espírito tão desgostoso e não comes pão? Respondeu-lhe ele: porque disse a Nabote, o Jezreelita, imagino que foi algo assim: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: eu não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito no reino de Israel? Levanta-te, come, alegra-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote de o Jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas: apregoai um jejum, e ponde a Nabote diante do povo. Ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. O irmão William escreve: um caso fabricado. E desenha aí a estrela de Davi. Ou seja, vejam como essa mulher aí estava sendo usada pelo diabo. E vejam como ela planificou, vê como ela maquinou, como ela, escreve irmão William, fez um caso fabricado contra Nabote. Continua dizendo: os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Ou seja, que também ela tinha seguidores, tinha pessoas que a seguiam Acabe e Jezabel, e por mandado de Jezabel fizeram tudo isso. Ou seja, também eram pessoas que estavam contra, vamos dizer, de Nabote nesse momento. Estavam contra dele porque em seguida fizeram tudo isso. Apregoaram jejum e puseram Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e sentaram-se defronte dele, e testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Assim o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e morreu. Recordem que também isso nos mostra o que ocorrerá também ali nessa ocasião, onde relata o livro do Apocalipse capítulo 11, onde os reis enviarão presentes e tudo, e colocarão os corpos nas praças. O irmão William tinha nos dito que as praças eram a imprensa, os televisores e tudo isso. Ou seja, que será algo que colocarão público. Mas ai daqueles que farão isto, de esses que mandarão presentes e tudo, ou seja, que eles estarão felizes pelo que fizeram, mas sabemos que depois de 3 dias se levantarão. E aqui acontece o mesmo. Nesse tempo, se lá houvesse televisor, ou houvesse satélite, teriam colocado ele sentado na frente de todos e o teriam colocado pelas câmeras aqui e ali, sentaram numa praça, colocaram assim do lado de fora para que todos o vissem. Diz, estou no versículo 14. No 13, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e assim o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Ou seja, o mataram. Depois, então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Ouvindo Jezabel que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote o Jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro. Nabote já não vive, mas é morto. Ou seja, estavam felizes. Imaginem, conseguimos o objetivo.
ela já cumpriu o desejo de Acabe. Ouvindo Acabe que Nabote era morto, levantou-se para descer à vinha de Nabote, o jezreelita, a fim de tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote. Desceu até lá para tomar posse dela. Dir-lhe-ás: assim diz o Senhor, não mataste e tomaste a herança? Ou seja, ainda por cima, para cúmulo, matou e também o despojou, tomou a herança. Então lhe dirás: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo sangue. Disse Acabe a Elias: já me achaste o inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porque te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Trarei o mal sobre ti. Isso é juízo divino. Lançarei fora a tua posteridade e arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre em Israel. E o irmão Willi escreve aí: não ficará descendente de Acabe. Ou seja, aí se vai toda a descendência dessa pessoa, nesse caso, de Acabe. E farei a tua casa como a de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. E depois aí vocês podem continuar lendo essa escritura, mas vejam vocês como é importante a pessoa estar todo o tempo focado e todo o tempo e todas as energias focadas na palavra, porque qualquer lugar que a pessoa deixar descoberto, o inimigo pode entrar. E, sem percebermos, a pessoa pode ser um instrumento do inimigo e nada mais e nada menos que no tempo onde menos devia estar, que é no final do programa divino. Neste tempo, como nos dizia em uma ocasião, não é um tempo para estar caindo, porque é difícil se levantar. Ou seja, temos que nos cuidar o máximo possível nesses dias finais. E se a pessoa já vai tendo conhecimento de que vai ficar ou de que pertence a algum grupo, você como indivíduo deve saber como se comportar e como deve estar mais agarrado da palavra para que não seja um instrumento do inimigo contra o programa que Deus está realizando. Você mesmo, em seu ser, vai saber de que lado está. Assim que eu peço a Deus que não sejam apagados muitos dos nomes dos que estão escritos no livro da vida e que permaneçam escritos aí para poder vê-los depois na eternidade. Nenhum de nós deseja que nenhum nome seja apagado. Porque imagine, depois que estivermos tanto tempo juntos, trabalhando juntos, mesmo que tivemos diferenças, mesmo que tivemos rusgas, mesmo que tivemos discussões, mesmo que não tivemos falando contra nas costas, pedimos perdão a Deus, pedimos misericórdia aos que fizeram de coração certamente. E o que desejamos o melhor é tê-los na eternidade, tê-los vivendo eternamente, porque depois que tivemos tanta trajetória juntos que ao final vão os seus nomes serem apagados. Isso é algo muito, mas muito triste, ter palpado tudo isso que está acontecendo neste tempo e depois ao final do caminho perder toda essa bênção. O mesmo aconteceu a Judas Iscariote. O mesmo aconteceu a Coré, Datã e Abirão e todos os que se levantaram contra nos diferentes tempos. Aconteceu o mesmo. Depois de estarem aí, depois de ter, por exemplo, lá todos eles viram a coluna de fogo como os libertou, como abriu o mar, fez tantas maravilhas, ao final se rebelaram contra Moisés. O mesmo fizeram no tempo de Josué, alguns também, e também no tempo de Jesus
E em diferentes tempos, vemos que ocorreu o mesmo, mas em nosso tempo, eu desejo e peço a Deus que não sejam apagados nenhum. Não podemos dizer que sejam apagados pouquinhos, não. Nosso desejo é que não seja apagado nenhum dos que estão escritos ali no livro da vida e que permaneçam conosco para estar com eles na eternidade. Assim, que é um tempo em que para nós, os escolhidos, os filhos de Deus que estamos agarrados deste ensinamento sob carpa, deste ensinamento que foi prometido desde o Antigo Testamento e foi também falado pelo reverendo William Branham, onde sob carpa estaria sendo trazido o ensinamento de tudo o que o povo necessita para obter a fé de rapto. Nós nos agarraremos, continuaremos nos agarrando deste ensinamento para assim estar preparados para esse glorioso evento da ressurreição. Por quê? Para isso é que construímos todos, unânimes juntos, a grande carpa catedral. Não é para tê-la aí de luxo, mas para usá-la. Para Deus aí atuar de uma forma simples. Como ele dizia, primeiramente, estar escutando vídeos e começar de uma forma progressiva, simples, mas recorde, haviam coisas que ele não podia falar abertamente de como ia ser, mas que, enquanto ia estar se cumprindo tudo, já iam vendo como era, que ia estar acontecendo tudo até que chegasse a culminação da qual o reverendo William Branham viu ali, na visão da carpa que foi mostrado. Ou seja, tudo que estaria ocorrendo, tudo que giraria ao redor do cumprimento de tudo isso. Não saberia não ser somente o ministério que estaria ali operando para que não houvesse imitação. E há coisas que vão estar ocorrendo, que depois, enquanto vão sendo cumpridas, veremos como é que Deus vai estar realizando. Nos corresponde a nós é escutar, crer, agarrar tudo isso, agarrar tudo com essa mão poderosa da fé, crer, não duvidar, não duvide, creia. O escolhido de Deus somente vai crer. Mesmo que não entenda no momento algum, mas vai crer. Porque é o que Deus prometeu no cumprimento da profecia, no cumprimento que foi mostrado ao reverendo William Branham, do ensinamento sob carpa. O ensinamento sob carpa é o maior que estamos experimentando agora com nossos próprios olhos. O que o irmão Branham lá desejou, almejou, nós estamos agora desfrutando de uma forma tão simples, mas tão glorioso, que damos graças a Deus porque o fez tão simples. Não complicou, mas que colocou a cada vez mais simples, para que os simples, os latino-americanos e caribenhos, que têm essa promessa, alguns que estão em outros países, recebam também a bênção deste ensinamento, do ensinamento sob carpa. O ensinamento sob carpa, a carpa e o ensinamento. Assim foi essa conversa, essa pequena saudação que mandei a todos e cada um de vocês e aos que já mandei também pela manhã, pois também essa saudação vai para eles. Eu espero que em algum momento possamos o melhor ter, assim melhor, uma conversa um pouco mais extensa para a pessoa poder desenvolver algum tema, porque eu quero aproveitar este áudio e dizer a alguns que me escrevem, por favor, me mande uma saudação aqui, uma saudação ali, pois eu com muito amor o faço. Imagine quanto eu desejaria estar em cada lugar também, quanto eu desejaria que seja dar uma palavra a cada congregação. Mas recordem que então passaria todo o tempo a saudação para cada um. Então quero que compreendam que se em alguma ocasião eu espero, talvez que chegue sexta-feira ou domingo, ou talvez a quarta, que às vezes aí aprofundamos um pouquinho mais em algum tema, ou algum dia na semana, não tem que ser quarta. Para então aí, reúno todas essas saudações que pedem, dou nesse que eu vou dar aí, assim que eu espero que compreendam
Eu, quando falo essa saudação, vou ter em mente todos os que me pedem essa saudação, mesmo que não mencione. Imagine uma saudação, se eu coloco a mencionar cada nome com a congregação e o país, eu levo quase 15, 20 minutos falando, mencionando todos. Assim que eu espero que me compreendam nessa parte, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E em frente, agarrados do ensinamento na carpa. O ensinamento que foi já falado pelo reverendo William Branham, e agora estamos vivendo em carne, estamos palpando, já é uma realidade. Já não é quando isso ocorrer, quando vier, já o irmão William, quando vier os azeras, vamos ver esse ensinamento. Este ensinamento nesse momento já passou. É agora, irmãos. É agora para estar preparados, prontos para poder receber o irmão William, para poder receber o irmão Branham, para poder receber todos os que virão da sexta dimensão. Sem este tempo você não verá. Sem este tempo de preparação você não poderá ver e poderá dizer, não, eu vou esperar o irmão William. Ele disse aqui, ele disse aqui, ele disse aqui. Sim, claro que sim. Tudo isso que você disser, ou colocar de mensagem, tudo isso é assim, diz o Senhor. Mas há um mecanismo, há um caminho pelo qual ele tinha reservado, que não disse nenhuma mensagem. Assim que, por isso que o escolhido tem que crer por fé nessa etapa. Quando ele vier, você não poderá dizer, mas é que eu segui aqui tal coisa. Não, mas é que eu tinha deixado, o Espírito Santo tinha deixado para que guiasse o povo. E essa era a maneira. Essa era a forma. Já depois poderão bater, poderão gritar, poderão fazer o que quiserem, não vão poder entrar. Ou seja, o tempo é agora. O tempo é este tempo. É agora, é hoje. Deus os abençoe, Deus os guarde. Quantas coisas a pessoa poderia falar para que entendessem, alguns que ainda estão, mas a pessoa não pode ir por cima já de um programa divino que Deus já tem para as pessoas, os escolhidos de cada grupo, pois são escolhidos para cada grupo, escolhidos para transformação, escolhidos para serem fatos insensatos, escolhidos para incrédulos, todos escolhidos, 144 mil vêm. Há números já predestinados desde antes da fundação do mundo, mas nós, se, como sempre, fomos ensinados pelo nosso irmão William Souto Santiago, a quem amamos, a quem desejamos vê-lo em breve, e quando ele vier, vamos dizer, irmão William, fiz o que tu me encomendastes. E o povo para o qual fui deixado com este ministério, escutou e recebeu. E ele estará muito orgulhoso de todos nós. E o que ele desejava sempre, que o melhor que a pessoa deseja para si, deseja para os demais. E por isso, nós desejamos as bênçãos para todos. A pessoa deseja que ninguém se perca. Nós desejamos que todos os que são inscritos e os do livro da vida do Cordeiro sabem que estes não vão ser apagados, mas os que são inscritos no livro da vida, todos desejamos que tenham vida eterna. Esse é o desejo de todos e cada um de nós, porque é o desejo do Pai Celestial, é o desejo do nosso irmão William Souto. Todos que o conheceram sempre diziam, o que tu desejar bom para ti, deseje para teu irmão. E nós desejamos isso mesmo. E, como dizia faz pouco tempo, não dê de ombros às pessoas que não entendem, ajude, busque dar a volta, buscando amor, sempre dando amor, para que eles não se tornem contra por alguma ação que você faça, que o faça se aborrecer ou algo assim, mas o melhor, trate com compreensão e não o venha julgar porque você vê e ele não vê, mas o melhor, trate-o com carinho. E o que deseja e sempre pensa é, vou tratá-lo com amor e tudo para que não cruze a linha e seu nome não seja apagado. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde. Se continuarmos conversando, não terminamos. Bom, já será até uma próxima ocasião em que poderemos conversar de todas essas coisas que o Senhor esteve nos dando neste tempo. Deus os abençoe e Deus os guarde. Outra coisa, recordem, vigiem sempre tudo que foi falado pelo reverendo William Branham, no qual ele, numa ocasião, nos falou, deixe buscar rapidinho isso, porque é bom deixar aqui já de uma vez.
gravado. Na mensagem aqui não tem a mensagem. Eu tenho o extrato nada mais. Depois conseguimos o tema, mas pelo menos o extrato. Diz, e agora, a dispensação da graça teve seus diferentes mensageiros entre os gentios, que são os 7 anjos mensageiros das 7 eras, e o sétimo é também o precursor da segunda vinda de Cristo. E assim como João Batista assinalou com sua mensagem ao Messias, a Cristo como Cordeiro de Deus, a mensagem do reverendo William Branham como precursor da segunda vinda de Cristo, assinala a segunda vinda de Cristo, como será? Como diz a mensagem do reverendo William Branham, será que se cumprirá a segunda vinda de Cristo? Por isso é tão importante estar ciente do que o reverendo William Branham falou sobre a segunda vinda de Cristo. Ou seja, recordem que em alguns lugares, e especialmente numa das mensagens, quando ele falou de preparar certos temas que ele estava nos recomendando de ter um livro de diferentes temas, que esse preparamos faz pouco tempo. Faz pouquinho tempo preparamos esse tomo, um livro grosso e assim. Aí é desses diferentes temas que reúnem muita informação de tanto do sétimo selo, dos trovões e tudo isso. Porque aí ele nos dizia também, como este extrato, nos dizia que é importante conhecer para que quando estiver em cumprimento, tudo isso, todo o cumprimento da vinda do Senhor e como seria tudo, não nos passasse despercebido. Ou seja, que é importante ver como foi essa precursão, ou seja, como precursor irmão Branham, que ia ser o cumprimento da segunda vinda do Senhor. E seguiria numa forma tão simples. Seria numa forma tão simples, por isso ele estava nos dando essa recomendação para que assim não nos passe despercebido o que Deus estaria cumprindo em nosso meio. Veja, eu consegui aqui o tema deste extrato, os ciclos de repetição no programa divino, pregado 20 de dezembro de 2013, e para terminar tem uma partezinha aí embaixo, continua dizendo, encontramos, por exemplo, Moisés passando o mando a Josué. Veja, como João Batista dando lugar a Jesus, porque Josué tipifica o Espírito Santo. E quando o reverendo William Branham diz que haverá um Josué, isto é, página 188 do Livro das Eras, da igreja diz, agora nos mantenhamos firmes como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está aparecendo até como a deles. Agora Josué significa Jeová Salvador. Assim que, por isso devemos estar atentos com tudo isso, toda essa informação que nos deixou o reverendo William Branham, para quando estiver o cumprimento já pleno, na parte culminante do sétimo selo e a parte culminante do cumprimento da visão da carpa, onde antes dessa ocasião onde a ele foi permitido olhar para cá e ver o que está ocorrendo, ver desde antes o que estaria ocorrendo sob carpa, que é o ensinamento. Tudo é simples. Tudo Deus o fez dessa maneira, para que até as crianças, como dizem, as crianças, como diz a Escritura, possam ver e possam compreender. Será tão humilde, tão simples, e assim possamos estar recebendo as bênçãos que Deus tem sob carpa, o ensinamento sob carpa, o ensinamento para transformação, o ensinamento para o rapto. Que Deus os abençoe e que Deus os guarde a todos, e até uma próxima ocasião, primeiro Deus.